12 mulheres ficaram feridas durante um churrasco em Itapecerica, aqui na região central do estado. Gente, foram atingidas na hora de acender uma churrasqueira. Por causa da gravidade de ferimentos, 4 delas foram trazidas para o Hospital João 23 aqui na capital. Não é a primeira vez, esse dia nós já falamos, um buffet, né, que o garçom foi acender lá a churrasqueira, botou fogo, o negócio explodiu, machucou um monte de gente. Agora, de novo, olha as moças aí, ó, muitas delas aí com queimaduras gravíssimas por causa de álcool. Pelo amor de Deus, gente, não mexam com álcool aí líquido de jeito nenhum. Vamos lá, balança aí. As fotos mostram o resgate das mulheres que se queimaram durante o acidente. Elas participavam de um churrasco de confraternização em Itapecerica, região centro-oeste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao usarem álcool líquido para acender a churrasqueira, uma explosão atingiu 12 pessoas. 4 que estavam em estado grave foram trazidas para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. As pacientes estão clinicamente estáveis, mas na primeira semana é que a gente vai definir melhor o que vai acontecer com essas mulheres. A queimadura ela pode se aprofundar e ela pode aumentar em extensão. As vítimas têm entre 23 e 36 anos e tiveram entre 30% e 40% do corpo queimados. As outras feridas estão internadas em hospitais da região. Caso o estado de saúde delas piore, o pronto-socorro da capital está pronto para recebê-las. Não é nem questão de ser o mais equipado. A literatura mostra que quando você se queima, você tem que ir para um local de referência. Isso muda o prognóstico, porque é um local adequado para isso. Às vezes não é nem questão de tecnologia. Tem o pessoal adequado para poder tratar. A enfermagem, a psicologia, os médicos, a assistência social, fisioterapia. Todo mundo está acostumado com esse tipo de paciente. Para a gente entender um pouquinho o que aconteceu com essas mulheres, a gente veio até o Corpo de Bombeiros para mostrar o perigo que é colocar álcool líquido dentro da churrasqueira. Vamos ver uma simulação. Repare que assim que o álcool é despejado na churrasqueira, as chamas sobem e quase atingem o rosto do bombeiro. Mas as mãos e os braços não escapam. Um jato d'água ameniza a situação. O álcool líquido nunca deve ser usado para acender fogo. O tenente garante que existem outras maneiras seguras e eficientes. Qual que é a primeira opção? A primeira opção é a gente utilizar, esse acendedor aqui, que é um acendedor que você acha aí facilmente, nas casas de churrasco. E qual que é a vantagem desse acendedor? Que eu vou colocar ele ali junto com o carvão, ali no meio do carvão, vou acender e ele não apresenta nenhum risco de explosão, vai manter a chama durante um tempo razoável, até que a chama realmente passe por carvão, o carvão vire brasa, e aí a gente não precisa se preocupar em realmente manusear qualquer tipo de líquido. Daí a vantagem desse objeto aqui. Agora, um outro tipo também, que é bastante seguro, é a gente utilizando o álcool em gel. Só que como que a gente vai utilizar o álcool em gel? Num primeiro momento, a gente vai pegar o álcool em gel, e aí geralmente as pessoas elas pegam um pedaço de pão, retiram um miolo, ou então um copo, podem fazer um copinho de papel, se não tiverem, e vão colocar no interior desse recipiente ou desse pedaço de pão uma quantidade de álcool. Depois que elas colocarem essa quantidade de álcool, o segredo realmente está em como eu vou dispor o carvão no entorno desse vasilhame com álcool, desse pedaço de pão com álcool. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma estrutura que ela vai pegando aqui, de certa maneira, fechando aqui em cima desse vasilhame aqui com álcool. Por quê? Para no momento em que a chama ela começar, ela ir passando gradativamente ali para essa estrutura que eu montei. Eu vou fechando aqui, não deixando completamente fechado para não abafar, mas de modo que eu tenha uma proteção. E depois disso, eu vou fazer, utilizando fósforo, a questão do acionamento aqui. Aqui eu já começo aqui sendo consumido. Nesse caso não há risco de explosão? Nesse caso não há risco de explosão, por quê? Porque eu estou utilizando o álcool em gel. O álcool em gel, pela característica dele, ele não vai explodir. Ele vai sendo consumido, à medida que ele vai sendo consumido, ele vai passando para o carvão. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum problema. Agora, se eu utilizasse o álcool líquido, que é contraindicado, é proibido, aí sim existiria o risco de explosão, que foi o que aconteceu no acidente das mulheres lá em Itapecerica.
Outra opção que eu tenho também é a utilização do óleo de cozinha. E como que eu vou utilizar esse óleo de cozinha? Eu vou pegar um pedaço de papel toalha, né, um papel aí um pouco mais maleável que eu tenho, vou enrolar ele dessa forma em tiras aqui e vou embeber levemente no óleo de cozinha que eu tenho em casa. Então, não precisa ser em excesso, é realmente só embeber levemente. Depois que eu fizer isso, eu vou posicionar esse pedaço de papel também aqui no centro aqui e fazer a mesma estrutura que eu fiz com o álcool. Então eu vou fazer uma estrutura de toca em que eu vou, né, posicionando os pedaços de carvão de maneira que eu vou fazendo uma estrutura similar a uma estrutura de fogueira. Eu vou colocar, né, vou acionar aqui com fósforo ou com isqueiro o fogo aqui na ponta do meu papel. E aí eu vou ter, né, a questão da expansão desse fogo, e o óleo também vai ajudar, né, um acionamento mais lento aqui dessa chama, o que vai conseguir acionar, né, a brasa no carvão. E aqui a gente vai aguardar alguns minutos, em cerca de 10 a 15 minutos, esse carvão ele já vai ter se transformado em brasa. O médico faz um alerta para a gravidade de acidentes com fogo. As pessoas acham que não vai acontecer com elas, elas estão fazendo churrasco e acordam toda enfaixada em um CTI. Isso é muito grave, não é para acender churrasqueira com álcool. As pessoas não sabem, elas acham que queimadura é algo simples, é uma das afecções mais complexas que existe para o ser humano. É o trauma mais difícil que tem de tratar, porque a pele é superficial, mas a pele é uma barreira contra micro-organismo. A maior causa de morte é a infecção. Então o paciente entra em choque mesmo, séptico, e às vezes a gente não tem um antimicrobiano que consiga tratar isso.